Quando dois escaladores chegaram a 700 metros de altura, eles esperavam encontrar vento, pedra e silêncio, mas nunca uma casa inteira cravada no penhasco. Uma casa com porta quente, cheiro de feno e pegadas de um animal que não poderia estar ali. Nós estamos a 700 metros de altura e tem uma porta aqui, uma porta, no meio da montanha. Que diabos está acontecendo? A frase saiu da boca de Dante, mas poderia ter vindo da cabeça de qualquer pessoa sensata. Ele e Lia, sua parceira de escalada, e a única pessoa capaz de acompanhá-lo em paredes verticais, estavam presos a uma encosta tão íngreme que o vento parecia puxar seus corpos como fios soltos. Ainda assim, nada disso era tão estranho quanto o que estavam vendo. Encravada no paredão cinzento, como se tivesse brotado da rocha, havia uma fachada de casa, telhado de metal, janelas estreitas e uma porta de madeira que parecia ter sido colocada ali, ontem. Só que ninguém sabia daquela estrutura. Nenhum mapa, nenhum registro, nenhuma rota de escalada mencionava isso. Como essa casa veio parar ali? Quem construiu isso? Ela está vazia? E se alguém estiver lá dentro agora? Dante engoliu seco, sentindo aquela velha culpa prender o ar em sua garganta, a mesma que carregava desde que perdera o irmão numa escalada anos antes. Lia, por outro lado, tentava manter a respiração estável. Desde a morte do pai, a montanha era o único lugar onde ela sentia paz. Mas agora, isso não era paz. Era um chamado. Dante, olha aquilo, a porta. Ela tinha batido, sozinha, sem vento suficiente. Um ruído metálico ecoou lá de dentro, um som que ninguém esperaria ouvir numa parede de pedra. Dante fixou o olhar na entrada impossível. Lia apertou o cabo de segurança. A pergunta pairava entre os dois, pesada e inevitável. O que, em nome de tudo, está esperando por eles lá dentro? O coração de Dante batia tão forte que parecia vibrar dentro do peito, como se tentasse avisá-lo que aquilo, aquela porta, aquela casa encravada no nada, não devia existir. Mas existia, estava à sua frente, e quanto mais ele olhava, menos sentido aquilo fazia. Lia, por sua vez, tentava manter o foco no paredão, nos apoios, no cabo, em qualquer coisa que evitasse encarar a verdade absurda diante dela. Mas era impossível ignorar. Dante, a madeira está polida, não faz sentido. Isso devia estar destruído pelo vento. Eu sei, e é por isso que precisamos ver. Precisar ver. Ele sempre dizia isso. Era o mesmo instinto que o fez seguir em frente no dia em que seu irmão caiu da crista de pedra. A necessidade de saber, de entender, de controlar o caos que o mundo jogava sobre ele. A necessidade que nunca o deixou. Mas desta vez, Lia estava ali. E se alguma coisa desse errado, eles analisaram a pequena saliência que ligava a parede principal à fachada. Era estreita. Estreita o suficiente para qualquer escalador sensato desistir. Mas haviam vindo longe demais. Dante tocou a rocha com a ponta do dedo, firme, estável, ou estável o suficiente para duas pessoas desesperadas por respostas. Vamos juntos! Lia assentiu, prendendo o mosquetão ao cabo que os unia. Se um caísse, o outro cairia também. Era um pacto silencioso, o tipo de ligação que só o abismo cria. O vento soprou forte quando deram o primeiro passo. A 700 metros do chão, cada movimento era calculado, peso distribuído, respiração contida, olhar firme. A fachada parecia maior agora. E mais, viva? Não podia ser. Mas havia algo no modo como as janelas refletiam a luz que dava essa sensação. A meio caminho, aconteceu. Um som metálico ecoou do interior da estrutura. Não era o vento, não era um animal, era algo deliberado. Um movimento, como se uma corrente tivesse sido puxada ou largada. Lia congelou no meio da travessia. A pior coisa que se pode fazer ali. Não olha para baixo, olha para mim. Dante disse firme, mais para acalmá-la do que por necessidade. Siga. Ela deu mais um passo, depois outro, e finalmente chegaram à plataforma estreita diante da porta. Dante respirou fundo. O cheiro era inesperado. Madeira úmida e outra coisa. Algo parecido com um feno molhado. A presença de cheiro de feno no meio da montanha era o suficiente para acionar outra sequência de perguntas no público. E nos dois escaladores? De onde vinha aquilo? Havia animais ali?
Alguém morava naquela casa? E por quê? Não havia respostas, só o silêncio tenso da altitude. A porta tinha marcas nas laterais, como se tivesse sido empurrada com força recentemente. Dante tocou a superfície. Quente, quente demais. Isso não é normal. Lia colocou a mão sobre a dele. Abrimos? Se não abrirmos, nunca vamos saber. A frase ecoou dentro da mente dela. A mesma frase que o irmão de Dante ouviu antes de cair, e Lia sabia disso. Mas ela também sabia que nada, absolutamente nada, impediria Dante de descobrir o que havia ali. Então, ela escolheu ficar ao seu lado. Dante empurrou. A porta abriu com um rangido suave, quase amigável, e revelou uma passagem estreita. Não havia móveis, janelas, nem nada que justificasse aquela fachada de casa. Era só um túnel, um corredor de pedra, úmido, escuro, inclinado para baixo. E novamente, aquele cheiro, feno, terra e algo mais, algo vivo. Lia acendeu a lanterna. A luz cortou a escuridão em um feixe fino. Dante tem pegadas. Ele se agachou, examinando o chão. Não eram marcas humanas. Não eram botas. Eram pequenas, arredondadas. Casco duplo. Cabra montesa, ele murmurou. Aqui dentro, Lia retrucou. Como ela entraria? Por onde? Eram perguntas sem resposta. Eles avançaram pelo túnel. A cada passo, o som do vento do lado de fora se tornava mais distante e outro som tomava seu lugar. Um gotejar constante, profundo, ecoando pelas paredes. A tensão aumentava como uma corda prestes a partir. O túnel parecia longo demais para ser natural. Cada passo que Dante e Lia davam ampliava a sensação de que estavam entrando em algo que não deveriam. A luz da lanterna os guiava, mas também revelava o que talvez fosse melhor não ver. As pegadas continuavam, mais frescas a cada metro, mais numerosas, e entre elas, arranhões na pedra, marcas de algo mais pesado, algo que havia sido arrastado. Dante, isso não parece só de um animal. Eu sei, ele sabia, mas não podia admitir o quanto aquilo o inquietava. Lia também percebia, mas permanecia ao lado dele, sempre ao lado dele. Eles avançavam porque voltar parecia ainda pior, como se o túnel, de algum modo, exigisse que fossem até o fim. De repente, um estrondo, um único golpe seco vindo de trás. Lia girou imediatamente a lanterna para a porta de entrada, mas ela não estava mais lá. A porta havia fechado sozinha. Isso não é possível. O vento forte lá fora poderia explicar, talvez, mas as batidas secas e calculadas que vieram logo depois, não. Toque, toque, toque. Como se alguém estivesse testando a porta, ou tentando entrar. Lia segurou o braço de Dante com força. Ele nos trancou aqui, ou algo nos trancou aqui. Essa frase bastou para desencadear novas perguntas silenciosas. Existe outra pessoa aqui dentro? Ele ouviu a porta? Ele está vindo em nossa direção? E se não for humano? A luz no final do túnel finalmente apareceu. Uma claridade fraca, tremulante, como se algo estivesse queimando, mas não havia cheiro de fumaça, apenas aquele mesmo cheiro de feno úmido e algo vivo. Eles alcançaram a abertura. Um salão de pedra, pequeno, improvisado, iluminado por uma lanterna antiga. O ar parecia pesado, e a sensação de estarem sendo observados era quase física. Dante girou lentamente a lanterna, revelando um objeto que arrepiou os dois. Uma tigela com água, fresca, recém-trocada. Lia deu um passo para trás. Isso é um abrigo. Alguém está cuidando de algo aqui, agora. E então vieram os sons. Primeiro um gotejar acelerado, depois um arrastar suave, como cascos raspando a pedra. Depois, respiração, não humana, nem agressiva, mas próxima, muito próxima. A sombra apareceu primeiro, baixa, curva, com pequenos chifres projetando-se na luz. Lia levou as mãos à boca. Dante, tem um animal lá. Mas antes que conseguissem se aproximar ou ver melhor, outro som cortou o silêncio. Profundo, humano, vindo de algum lugar acima deles, ecoando pelas paredes. Ela não gosta de estranhos. A voz não tinha pressa, não tinha medo. Parecia acostumada com a escuridão. O silêncio caiu como uma pedra entre os dois escaladores. Lia ergueu lentamente a lanterna para o alto. Havia uma abertura discreta na pedra, um alçapão, levemente entreaberto, como se alguém tivesse acabado de passar por ele.
e no instante em que a luz tocou a fresta, algo lá dentro se moveu, algo grande o suficiente para fazer a madeira ranger, algo que parecia estar esperando que eles subissem. O rangido vindo do alçapão fez o ar no salão parecer mais denso. Dante e Lia ficaram imóveis, como se qualquer movimento pudesse alterar a delicada linha entre o medo e o entendimento. A lanterna tremulou quando Dante ergueu o braço, tentando iluminar a fresta acima. Devagar, Lia sussurrou. Mas antes que Dante pudesse pensar em subir, um homem desceu sozinho, apoiando-se em um cabo improvisado preso ao teto. Seus pés tocaram o chão com uma calma que contrastava com todo o caos emocional dos escaladores. Ele usava roupas simples, gastas, e um chapéu de lã azul. Seu rosto era marcado pelo sol e pela solidão, mas seus olhos tinham algo inesperado, suavidade. O homem se ajoelhou, não diante deles, mas diante da sombra que se movia atrás de uma rocha grande no canto do salão. "Está tudo bem", disse ele com uma voz tranquila, pacífica. "Eles não vão te machucar." A criatura saiu da sombra. Era uma cabra montesa jovem com a perna enfaixada. Os pequenos chifres curvos brilhavam à luz tremulante. Ela mancava levemente, mas parecia saudável, cuidada, protegida. Lia cobriu a boca com a mão. Dante deu um passo à frente sem perceber. Aquele salão subterrâneo, aquele túnel impossível, aquela fachada de casa, tudo começava a fazer sentido. O homem afagou a cabra com carinho, como se fosse um membro da família. "Ela se chama Aurora." A cabra levantou a cabeça ao ouvir o nome, os olhos negros refletindo confiança. "Eu encontrei ela caída em uma fenda anos atrás. Se eu tivesse descido a montanha naquele dia, ela teria morrido." Ele finalmente olhou para Dante e Lia, e no fundo, eu também teria. As palavras pairaram no ar. Dante sentiu algo apertar seu peito. A lembrança do irmão, a culpa, a perda. Lia reconheceu aquela dor nos olhos do desconhecido. A dor de quem não tinha mais nada, até ter. "Você mora aqui?" Lia perguntou. O homem sorriu e naquele sorriso havia aceitação, não loucura. "A montanha me adotou", disse ele, e eu aceitei. Ele contou que tentou descer várias vezes nos primeiros meses após o acidente que o deixou isolado ali. Tentou sinalizar para equipes de resgate, tentou escalar sozinho, tentou seguir a trilha de volta, mas sempre havia algo, uma tempestade repentina, uma corda que partia, uma fenda que desmoronava. E no dia em que perdeu toda esperança, ouviu um gemido ecoando nas pedras. Aurora, pequena, frágil, sozinha, exatamente como ele. A partir daquele momento não estava mais preso, estava cuidado e cuidando. Quando ela sarou, outras vieram. Ele apontou para uma abertura que levava a um espaço maior. Família dela, e depois outras ainda. O eco de pequenos cascos respondeu à fala dele, vindo de algum lugar além da escuridão. Íntimo eu me tornei, algo entre um guardião e um hóspede. Lia se ajoelhou lentamente, aproximando a mão de Aurora. A cabra cheirou seus dedos antes de encostar o focinho nela. Mas por que esconder a entrada? Por que a fachada de casa? Dante perguntou. O homem suspirou. Eu não escondi nada. Já estava aqui quando cheguei. Dante engoliu seco. Mais perguntas. Mais mistérios sem respostas. Mas pela primeira vez desde que pisaram no túnel, nada parecia ameaçador. Tudo fazia sentido. O calor da porta, a comida fresca, as pegadas, o silêncio, a voz que parecia vir das paredes. A montanha não guardava um monstro. Guardava um homem que finalmente encontrou algo que ninguém lhe dera. Um propósito, uma família, um lar. Ele apontou para uma trilha estreita ao lado da cachoeira interna. Podem sair por ali. Leva até o topo. Lia hesitou. Você não vem com a gente? Ele olhou para a Aurora, que o observava como se entendesse tudo. Eu já estou onde preciso estar. O vento frio da altitude bateu no rosto de Dante e Lia assim que emergiram pela trilha secreta, saindo do interior da montanha. O sol se punha atrás das cristas mais distantes, pintando o céu de laranja e azul, como se a natureza quisesse suavizar o impacto de tudo o que vivenciaram. Eles pararam alguns metros acima da saída, ainda tentando processar o impossível. Nada do que viram. A casa na parede, o túnel, o homem,
a cabra. O motivo era algo que o mundo acreditaria. Mas ali, naquele silêncio alto da montanha, aquilo tinha mais verdade do que qualquer história contada ao redor de uma fogueira. Lia deu um pequeno sorriso, o tipo de sorriso que só aparece quando a alma entende alguma coisa antes da mente. Você acha que um dia alguém vai encontrá-lo? Dante pensou por um momento, olhando para o horizonte aberto. Acho que só quem precisar, porque havia algo naquela montanha que não se revelava a todos. Não era um local no mapa, era um chamado silencioso, quase espiritual, e apenas aqueles que carregavam algum tipo de ferida profunda pareciam ouvir. Eles ajustaram o equipamento para iniciar a descida, mas antes de dar o primeiro passo, Dante olhou para trás pela última vez. Lá embaixo, entre a pedra e a névoa, ele imaginou a pequena Aurora se encolhendo ao lado do homem do chapéu azul. Seguros, vivos, juntos. Vamos, disse ele. E os dois começaram a descer, levando consigo uma história que ninguém nunca acreditaria, mas que mudou tudo dentro deles. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um mergulhador sendo arrastado para a escuridão viva dentro de uma baleia colossal, lutando contra o medo e o ar rareando, até perceber que está cercado por criaturas extintas que brilham como estrelas presas na carne. O que significava aquele ecossistema impossível? Como ele ainda estava vivo? E por que a baleia decidiu libertá-lo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!